Olá a todas e todos, eu sou Suei Azaki-Sun, professora do Departamento de Obstetrícia da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, e tive a honra de participar do grupo de trabalho para assistência gestante e puérpera frente à pandemia de Covid-19, a convite do professor Antônio Braga, diretor do Departamento de Ações Estratégicas Programáticas do Ministério da Saúde, e que junto com a OPAS está fazendo esse trabalho para divulgação do manual que nós escrevemos de recomendação à assistência das mulheres com Covid-19. E eu vou falar com vocês sobre o aleitamento materno. Quando a pandemia começou, lá em março de 2020, nós não tínhamos muitas ideias de como era a transmissão e se o aleitamento poderia ser mantido ou não. Então, a construção das recomendações deste manual se basearam nas evidências disponíveis sobre os riscos de transmissão da Covid-19 e o aleitamento materno, sobre os efeitos protetores do aleitamento materno e do contato pele a pele, e dos efeitos nocivos do uso inadequado de leites ou fórmulas lácteas infantis. E, tendo em consideração a importância do contato próximo e precoce do recém-nascido com a sua mãe, da importância do aleitamento exclusivo no desenvolvimento do bebê, é que foi estabelecido que o contato pele a pele do recém-nascido após o nascimento nas mães com suspeita ou com Covid-19, em casos leves, pode ser mantido desde que a mãe tenha a sua higiene feita com troca de lençóis, de camisola, de máscaras, antes que ela receba o seu recém-nascido. O alojamento conjunto, ele é preconizado e quando a mãe é sintomática, ela deve ter um afastamento de 1 metro entre o seu bebê e a sua cama. E a amamentação deve ser mantida com o uso de máscara que cubra completamente o nariz, a boca e não deixe espaço entre a face e a máscara. E lembrar que mães adoram beijar os seus bebês, trazê-los junto ao seu rosto. E isso deve ser evitado. O bebê não deve tocar o rosto da mãe. Nós temos que resistir nesse momento. Aqui, as mães assintomáticas. Então, eu coloquei aqui essa imagem do álcool 70%, lembrando que, antes de tudo, todo o ambiente deve ser muito bem higienizado, água, sabão e álcool a 70%. E como já extensamente falado, as mãos devem ser lavadas por pelo menos 20 segundos com água e sabão, seguindo as técnicas recomendadas. O uso da máscara descartável de preferência, ou quando ela não é disponível, de caseiras durante as mamadas. Evitar falar, tossir ou espirrar durante as mamadas. Os ambientes devem ser mantidos ventilados, muito bem arejados, porque nós sabemos que isso faz com que o ar se renove e diminui a chance de você ter gotículas, partículas ali do vírus. E atenção em trocar as máscaras sempre que elas estiverem molhadas ou a cada 4 horas, tomando atenção para que a gente manuseie a máscara pelas alças, evitando tocá-las na frente, na região em que ela faz contato com o rosto. As mães que estão com sintomas de gripe ou assintomáticas, ou então aquelas com contato domiciliar com pessoa com Covid-19 nos últimos 10 dias, elas deverão, na maternidade, ficar em alojamento conjunto privativo com características de isolamento. Como foi dito anteriormente, reforçando, a cama da mãe e o bercinho do bebê devem ter uma distância de 1 metro. Então, isso é para as pacientes com sintomas de gripe ou assintomáticas que tiveram contato com pessoa com Covid-19 nos últimos 10 dias. Para aquelas mulheres com Covid-19 comprovado e clinicamente estáveis e com recém-nascido bem,
essas primeiras recomendações do alojamento conjunto privativo e do distanciamento de 1 metro são mantidas. E aqui, essas mães, elas podem tanto amamentar ao peito ou podem solicitar a ajuda de alguém que esteja saudável para ofertar o leite materno em colher ou copinho ao recém-nascido. E os cuidados com o recém-nascido devem ser feitos por outra pessoa sem Covid. Então, a mãe amamenta e depois outra pessoa a ajuda nos cuidados com o bebê. Quando eu tenho puérperas que não estão estáveis clinicamente, elas devem aguardar a melhora clínica para proceder à amamentação. E o leite deverá ser ordenhado pela equipe assistencial. Lembrar que a doação de leite em mãe que teve Covid-19 não deve ser feita enquanto ela está com a doença ativa, mas depois da sua recuperação, ela pode retornar. Então, 14 dias depois da Covid, ela pode iniciar a doação de leite de novo, se ela é uma doadora. Como eu faço a ordenha do leite? Então, novamente, não custa reforçar, lavar as mãos de forma correta e usar álcool gel. A ordenha pode ser feita de forma manual ou através de bombas, lembrando que quando houver o uso de bomba, todos os seus dispositivos devem ser lavados com água, sabão, detergente, água morna e fervidos por 10 a 15 minutos, pelo menos uma vez ao dia. E o que a gente tem hoje, né? Ao longo desses meses aí de pandemia, muitas publicações foram sendo feitas e nós temos que não há evidência que sugira que o SARS-CoV-2 possa ser transmitido pela amamentação. O vírus, ele não foi encontrado no leite materno, apenas RNA sem capacidade de replicação. Então, a transmissão, quando acontece, ela é por via respiratória da mãe para o recém-nascido. Nós temos aqui um estudo prospectivo feito na Itália, envolvendo 6 maternidades, com 62 recém-nascidos em alojamento conjunto, cujas mães tinham Covid positivo. 55% delas eram assintomáticas. 95% desses recém-nascidos foram amamentados. E apenas um recém-nascido aconteceu de ter contraído a doença da mãe, e foi um quadro leve. Como era essa mãe? Foi uma mãe que desenvolveu um quadro grave. As outras eram quadros leves ou assintomáticos. Então, qual que é a mensagem? Naquelas situações, reforçando em que há um quadro grave do Covid-19, você deve afastar a mãe do recém-nascido. Fora isso, ela pode ser mantida no alojamento conjunto com essas normas citadas anteriormente. Um outro relato de caso interessante foi de uma mãe lactante com uma criança de 16 meses, onde foi estudado o leite dela na questão dos anticorpos, e se observou que havia anticorpo IgA e IgG com 2 meses e meio depois da doença da mãe e 6 meses e meio após a infecção, mostrando então o potencial efeito protetor do aleitamento. Então, a mãe com Covid-19, ela deve amamentar essa criança tomando aqueles cuidados da etiqueta respiratória, uso de máscara e higiene das mãos. E também foi visto que a pasteurização do leite diminuiu, mas não aboliu a capacidade neutralizante dos anticorpos do leite materno, o que também é uma notícia muito boa. Um outro trabalho no Reino Unido fez uma investigação qualitativa de como foi o aleitamento nesse período da pandemia. E se observou que houve efeitos positivos, porque as mães puderam ficar mais tempo em casa, tiveram uma menor pressão e houve um menor número de visitas, o que deixa a mãe mais tranquila no contato com o seu filho. E houve também efeitos negativos. E esses efeitos negativos, sobretudo pelo medo sobre a segurança em amamentar. E foi visto também que isso estava mais relacionado com as mulheres pretas e das etnias minoritárias e aquelas com menor nível educacional. Então, mostrando o quanto é importante também termos atenção e reforçarmos para todas as pacientes a importância do aleitamento e as tornarmos seguras nessa prática. E aqui
quase já finalizando e resumindo, né? Então, baseado naquele trabalho lá da prospectivo dos bebês em alojamento conjunto, esses autores fizeram esse editorial onde a gente tem como lição: a mãe com Covid positivo, ela é assintomática ou está com quadro leve e ela é capaz de cuidar do seu recém-nascido, então deve ser feito o alojamento conjunto com medidas preventivas. E aqui, reforçar mais uma vez, o aleitamento deve ser encorajado com o uso de máscara facial, higiene das mãos e distanciamento entre as mamadas, porque a transmissão, quando se dá, é por via respiratória e não pelo leite. E o leite tem uma função protetora para a saúde da criança. E quando a mãe tem uma doença grave ou incapaz de cuidar do recém-nascido, ela está incapacitada, nesse momento ela deve ser afastada, eles devem ser mantidos em ambientes separados, e quando a mãe se recuperar, ser novamente feita uma relactação. E então, durante o período da doença dela, encorajar a ordenha do leite pela equipe assistencial. E aqui eu termino a minha aula, reforçando e dizendo a alegria de ter trabalhado junto com um grupo de professores dessas universidades de diferentes partes do Brasil, e aqui também que essa aula, estou muito feliz que ela possa atingir o Brasil de uma forma inteira, saindo aqui de São Paulo e indo para todos os cantos desse nosso querido Brasil. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês.